sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, desculpa pela demora em gravar, a última semana foi uma loucura, final de semana foi bastante puxado, muito compromisso. Bom, mas cá estamos nós para continuar aí essa série de vídeos. Eu gostaria de voltar ao vídeo anterior, onde eu falava algumas coisas sobre a missa, ou dava algumas definições sobre a missa, para dizer que na missa não é totalmente que nós falamos da Eucaristia, mas principalmente da Eucaristia, porque é a finalidade da missa, é a Eucaristia. E voltar à tradição do texto que talvez seja o mais antigo que chega para nós, que é o capítulo 11 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele dá uma catequese sobre a Eucaristia. Eu gostaria de me prender ao versículo 26, onde São Paulo diz que todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, lembrais da morte de nosso Senhor Jesus Cristo até que ele venha. Então, assim como no vídeo passado eu dizia que a missa é o Calvário, São Paulo vai nos lembrai da morte de nosso Senhor. Quando comungar, né? Vamos trazer para o nosso dia. Quando você comunga, lembre da morte de nosso Senhor. Sobretudo agora que estamos na Semana Santa. Tá bom? Então, todos os vídeos serão feitos em cima desse pensamento, de que a missa é o Calvário, da tradição da igreja. Tá bom? Eu gostaria de dizer que alguns vídeos serão feitos em cima de duas linhas de pensamento. A linha ideal e a linha pastoral, tá bom? Porque para nós termos em mente o que deveria ser feito e o que pode ser feito, tá bom? Porque simplesmente chegar hoje e falar assim, olha, tá tudo errado, vamos parar e vamos começar a fazer certo, seria mais ou menos a gente pegar um jovem que a vida inteira estudou em escola pública, e aí quando ele vai para o primeiro colegial, a gente coloca esse jovem numa escola particular e fala, ó, primeiro bimestre eu quero que você tire 10 em todas as matérias. Isso pode dar certo? Talvez, se for um aluno muito competente. Mas eu particularmente acho difícil que isso aconteça, né? Então, por esta razão, precisamos do pastoral. Arrumar a casa devagarzinho. Se a nossa geração não arrumar, então que a gente deixe um pouquinho melhor para que os que vierem depois de nós sejam melhores músicos que nós, sejam mais obedientes que todos nós. Tá bom? Então, para não alongar muito esse vídeo, esse primeiro vídeo eu vou falar somente sobre o ideal, sobre o que deveria ser, tá bom? Não precisa ficar bravo, me chamar de tradicional, nada disso, porque no outro vídeo eu vou falar sobre o pastoral e vou pegar o violão e tudo mais, tá? Canto e música, Catecismo da Igreja Católica, número 1156. A tradição musical da Igreja Universal, lembra o primeiro vídeo que eu falei sobre o Katolikos? Termo grego, Igreja Universal, que é daí que vem a Igreja Católica. A tradição musical da Igreja Universal constitui um tesouro de valor inestimável, que se destaca entre as demais expressões de arte, principalmente porque o canto sacro, ligado às palavras, é parte necessária ou integrante da liturgia solene. É parte necessária, é necessário ter a música, ou integrante da liturgia solene. A música não é tudo, certo? Então, desde já, vamos tirar da nossa mente que nós somos artistas, que nós somos o centro da missa, porque nós não somos o centro é Jesus Cristo. Bom? A composição e o canto dos salmos inspirados, com frequência acompanhados por instrumentos musicais, já aparecem intimamente ligados às celebrações litúrgicas da Antiga Aliança. A Igreja continua e desenvolve esta tradição. Recitai uns com os outros salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração. Efésios capítulo 5, versículo 19. Quem canta, reza 2 vezes. Bonito, né? Como músicos, nós podemos declarar que nós somos parte da igreja. Nós podemos assumir, eu tenho uma importância dentro da igreja, eu não sou o centro. Mas eu, como músico, posso levar os meus irmãos
a estar ligados a Cristo, a entrar em contato com o Cristo. Vamos entrar então, o canto de entrada é o primeiro canto da missa, né? Entrada. Missal romano, tá, gente? Missal romano de Paulo VI. Missal pós-Concílio Vaticano II. Não há nada de tão tradicional assim. É a nova missa, é a missa que nós participamos, é a missa que nossos padres celebram. Tranquilo, né? Sem estresse. Quero usar ele porque aqui está tudo o que deveria ter na missa. O modo com que a missa deveria ser celebrada. Então vamos ao canto de entrada. Reunido o povo, enquanto o sacerdote entra com os ministros, começa o canto de entrada. A finalidade desse canto é abrir a celebração, promover a união da Assembleia, introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa e acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Então a duração desse canto. Esse canto ele deve iniciar logo após o comentário inicial. O comentarista acabou de falar, nós começamos a música, sem muita enrolação, precisa ser tudo muito breve, né? Ou então se é uma missa no meio da semana onde não tem comentarista, bateu o sino, começa o canto. E que hora esse canto termina? Quando o padre beija o altar. Evidente que dentro de um bom senso, se nós estamos no meio de uma estrofe, ou se nós estamos no meio de um refrão, a gente termina, né? Não vamos parar a música no meio, vai ficar feio, vai ficar estranho, as pessoas vão estranhar, né? Ou então se tem incenso, na missa é uma missa com incenso, onde tem o turíbulo, espera terminar de incensar, mas que não se alongue muito, tá bom? A intenção desse canto é colocar as pessoas desde já em união, é aquilo que eu falava no primeiro vídeo, onde as pessoas já possam sair delas mesmas e reunir com os irmãos. Que o Vitor saia desse espírito de Vitor e entre com os irmãos numa família de Deus reunida em torno do altar, onde o singular torne-se plural, onde o indivíduo seja coletivo na missa. E tudo com muito espírito de oração, tá? Por isso São Paulo escreve, é o mesmo São Paulo que escreve sobre a morte, sobre comungar, lembrando da morte do Senhor, é o mesmo São Paulo que diz que Cristo, na nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com ázimos, né, com o pão sem fermento. Bom, é uma festa, mas veja bem, não é bagunça. Não é bagunça. Não é para ser. A missa de Paulo VI, que muitos dizem que o Concílio Vaticano II abriu as portas, é uma igreja mais livre, não é bem por aí. Ela abre as portas num sentido de levar a participação do povo à perfeição. Eu sei que os mais tradicionalistas, os mais tradicionais, não gostam muito desse termo. Mas o porquê de levar à perfeição? Porque se nós vamos conversar com os nossos avós, por exemplo, eles vão dizer, eu assisto missa. Enquanto nossa geração já diz, eu participo da missa. Porque hoje a missa é em português. Nós ouvimos o que está sendo rezado, nós respondemos, ou seja, nós participamos da missa, nós fazemos parte, tá bom? Então é isso, e com o canto nós precisamos ajudar os nossos irmãos a entrarem nesse espírito de oração. O canto é executado alternadamente pelo grupo de cantores e pelo povo, ou pelo cantor e pelo povo, ou só pelo grupo de cantores. Pode-se usar a antífona com seu salmo, do gradual romano ou do gradual simples. O que são essas coisas? Antífona. A antífona é o ideal, que quando nós vamos falar de canto de entrada, o ideal é que fosse antífona. O que é isso? É uma frase acompanhada, se eu não me engano, tá? Eu falei que eu não sei tudo, mas se eu não me engano são de 2 estrofes de salmos, ou algumas estrofes de salmos, que remetam à liturgia do dia. Tá bom? Gradual simples, retiradas do gradual simples ou do gradual romano. O que são esses 2 livros, gradual simples e romano? São livros de canto gregoriano. Mas canto gregoriano no missal de Paulo VI, sim. Porque esta é a tradição da igreja. Não foi apagado. O Concílio Vaticano II ele não apagou o que estava para trás. De forma alguma. Deus vem salvar a história inteira.
Na salvação, a história inteira encontrará a sua razão. Não tem uma igreja anterior ao Concílio Vaticano II e outra igreja pós-Concílio Vaticano II de forma alguma. A igreja tem 2000 anos. Tá bom? Então essa é a tradição mais forte. O canto sacro. O que é o canto gregoriano, para quem não conhece? É um canto onde ele não tem essa marcação de tempo tão forte como nós, homens ocidentais, conhecemos, essa música 4x4, 2x4, de forma alguma. É um canto cantado em ondas, vamos colocar assim. Seriam mais canto solfejado, seria mais solfejo do que canto, na verdade. Tá bom? O Gradual Romano, o que é? É um livro completo, onde ele tem as antífonas da liturgia do ano inteiro. Então, por exemplo, se o tempo comum tem 34 domingos, o Gradual Romano vai ter 34 antífonas de entrada, com o seu salmo correto e tudo mais. O Gradual Simples, como o nome já diz, ele é mais simples, né? O Gradual Romano, ele tem as melodias mais bonitas, mais trabalhadas. O Gradual Simples vai ser tudo mais simples, porque ele foi feito para igrejas com menor erudição, né? Ou onde tenha poucos músicos, onde os músicos não tenham tanto tempo de ensaiar tantas músicas, uma música por semana, que aqui a gente está no canto de entrada. Lembramos que tem outros cantos na missa, tá bom? Então, o que seria o ideal? Eu falei que nesse vídeo eu falaria só do ideal. O ideal seria que nossas missas, todas, tivessem órgão, porque o órgão é um instrumento oficial da igreja. Mas eu entendo que hoje é difícil a gente encontrar tecladista, quem diria organista, né? E é difícil achar quem cante. Imagine ter um coral inteiro na igreja para cantar o canto gregoriano. Então por isso nós precisamos do pastoral, tá bom? Então o ideal seria que usássemos o Gradual Romano ou o Gradual Simples. Mas eu entendo que hoje não é possível. Ou então, outro canto condizente com a ação sagrada e com a índole do dia ou do tempo, cujo texto tenha sido aprovado pela Conferência Episcopal. Não havendo canto à entrada, lembra que eu falei no início que o canto não é o mais importante. Não havendo canto à entrada, a antífona proposta no missal é recitada pelos fiéis, ou por alguns deles, ou pelo leitor, ou então pelo próprio sacerdote, após a saudação. No missal, o missal ele carrega, junto dele, as antífonas de entrada, tá bom? Converse com seu padre, peça para tirar algumas fotos, de repente você quer musicar as antífonas de entrada, já é um bom começo, tá bom, gente? Eu não quero impor nada a ninguém, eu só quero dizer o que deveria ser feito. É óbvio que a nossa geração, eu me incluo nisso, é muito difícil a gente viver a obediência. Mas vamos lembrar desde já que a obediência serve para quando você não concorda com aquilo. Tá bom? Se você precisa de vários argumentos para defender alguma coisa, isso é apenas convencimento, mas não é obediência. Tá? Eu estou usando aqui o missal, Paulo VI, dizendo. Tá bom? Então esse foi um vídeo somente sobre o que é ideal. Faltou uma coisa, só para não ficar muito comprido esse vídeo. Quer dizer, o canto de entrada, aliás, os cantos todos da missa, eles não devem ser cânticos catequéticos. Porque catequese é mais ou menos isso que eu estou fazendo agora. Eu converso com vocês. Na missa é um diálogo completo entre o homem e Deus. Então a gente não catequiza Deus. E nós não conversamos com os irmãos, embora estejamos reunidos em família. Nós todos, como família, nos dirigimos ao Pai. Tá bom? Então, vamos colocar muito claro isso. Não seja um canto catequético. E pela tradição da igreja, os cantos litúrgicos também nunca foram compostos por sentimento. Nunca foram cânticos sentimentalistas. Sempre foram cânticos retirados da Sagrada Escritura, dos salmos, das passagens bíblicas. Tá bom? Então é isso. Se faltou alguma coisa, eu coloco no segundo vídeo. Tá bom? Neste vídeo eu quis falar somente sobre o ideal, sobre o que deveria ser. No segundo vídeo vamos falar sobre o que pode ser, tá bom? Que é válido da mesma forma. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.